Bom, pessoal, a gente agora vai para a parte 2 do capítulo 2 do Minna no Nihongo, né, das nossas aulas de japonês. Bom, aqui eu separei dois itens muito interessantes, né, e que às vezes geram um pouco de dúvida por serem muito parecidos, que é o so desu e so desu ka. So desu e so desu ka. Então a gente vai ver a diferença nos usos, tá? Então, bom, primeiro é o so desu. No caso de uma sentença nominal, a palavra so é usada normalmente para responder a uma pergunta que requer uma resposta afirmativa ou negativa. Ou seja, no caso de, por exemplo, a gente fazer uma pergunta usando desu, né? Desu ka, né? No caso de uma pergunta utilizando o desu ka, a gente vai precisar ali iniciar a nossa resposta com hai ou com ie, né? Não só no caso de uma pergunta usando desu, esse caso de hai, que significa sim, e ie, que significa não. Mas na estrutura que eu vou falar agora, vai ser específico para uma pergunta com desu ka. Então aqui no caso, a gente vai começar a nossa resposta com hai, se for afirmativa, e ie, se for negativa. Se a nossa resposta for afirmativa, a gente vai usar hai, so desu, que é uma resposta afirmativa que basicamente significa sim, é, tá? Então lembrando, porque o desu, ele seria ali o ser, o é, tá? Então vamos ver aqui o exemplo e aí a gente vai conseguir entender melhor. Sore wa jisho desu ka? Sore wa jisho desu ka? Isso é um dicionário, né? A gente tem aqui uma pergunta usando o desu ka. Hai, so desu. Sim, é, tá? Então esse é o caso da gente usar o so desu. Quando a gente tiver ali uma pergunta com o desu ka no final, se for afirmativa, nossa resposta vai ser hai, so desu, né? É um sim, é, tá? Já no caso, se a nossa resposta for negativa, a gente não vai usar assim exatamente o so, né? A gente vai usar outras coisas. Então não é muito comum, né? Então no seu lugar, na maioria das vezes, usa-se chigaimasu. Chigaimasu, que significa, ele pode ter alguns outros significados, mas a gente vai reduzir aqui ele ao significado de não é, tá? Ou se expressa a resposta correta. Como assim? Ou a gente pode falar não, não é, como resposta, ou a gente pode falar não e aí dar a resposta correta, tá? Vamos ver aqui nos exemplos. Então, sore wa shapupen shiru desu ka? Sore wa shapupen shiru desu ka? Isso é uma lapiseira, né? Shapupen shiru, lapiseira, né? Isso é uma lapiseira? Ie chigaimasu. Ie chigaimasu. Lembrando que esse ti aqui, no caso, é a leitura desse kanji, tá? A palavra não é separada. Ie chigaimasu. Não, não é. Esse, no caso, se a gente só quiser responder dessa forma. Agora, se a gente quiser responder o não e aí dar a opção correta, né? No caso da resposta, ie borupen desu. Ie borupen desu. Não é uma caneta esferográfica, tá? Borupen é caneta esferográfica. Mas, na verdade, usa-se bastante só o pen, tá? Pen, de caneta, né? Borupen ou pen, para caneta. Então, é assim que a gente vai usar o so desu. Para quando tiver uma pergunta usando o desu ka e ela for afirmativa, hai, so desu. Se ela for negativa, ie chigaimasu. Ou ie, e aí a resposta correta. Agora a gente vai ver o uso do so desu ka. Vamos ver aqui. Esta expressão é usada quando uma pessoa recebe novas informações e indica que ela as entendeu. Ela é pronunciada com entonação decrescente. Então, assim, algumas pessoas podem olhar para essa frase, né, para essa expressão, e achar que porque nós temos um K no final,
Ah, então é uma partícula de pergunta, né, de incerteza. Então a gente sabe que a partícula K, para ser usada no final da frase, né, como pergunta, incerteza, a gente vai subir o tom, né? Deska, deska. Já nesse caso aqui, a gente não está fazendo uma pergunta. Então a gente vai descer o tom. Então, sou desu ka? Sou desu ka? Né? A gente desce um pouquinho. E aí aqui no caso, assim, eu até estava falando com os meus alunos no sábado, que pra gente, a gente poderia usar nesse caso aqui para mostrar para outra pessoa que a gente recebeu a informação que ela nos passou e que a gente entendeu, fala, por exemplo, entendi. Mas não significa que o sou desu ka, ele vai ser a tradução de entendi, porque vai ter uma outra palavra específica para o entendi, tá? Então ele seria só mesmo uma forma de você mostrar para a pessoa que você entendeu aquela informação, mas não necessariamente vai ser a tradução exata da palavra entendi, tá bom? Então vamos ver aqui o exemplo. Kono kasa, né? Kono kasa. Lembrando que a gente viu no vídeo anterior, né? Este guarda-chuva. Kono, né? Kono, sono e ano são ali demonstrativos, né? Que a gente vai usar para demonstrar objetos. E kono, sono e ano, a gente tem que botar obrigatoriamente um substantivo depois. Por isso que é kono kasa wa. Este guarda-chuva. Anata no desu ka? Kono kasa wa anata no desu ka? É isso que eu tô falando, ó. Desu ka, desu ka. A gente sobe um pouquinho, tá? Então, este guarda-chuva é seu, tá? Anata no. Esse aqui vai ser o mesmo caso de watashi no. Watashi, que a gente já viu, né? Watashi significa eu, tá? Watashi no vira meu. Anata é você. Anata no vira seu, tá? Então, kono kasa wa anata no desu ka? Este guarda-chuva é seu? Ie chigaimasu. Não, não é. Shumito-san no desu. Shumito-san no desu. Shumito-san seria o senhor Schmidt, tá? O nome dele em katakana, já que não é um nome japonês, tá bom? San, lembrando, é um honorífico, senhor, senhora, senhorita, tá? E aí aqui aquela mesma coisa da partícula no que eu falei, que a gente usou aqui no caso para transformar você em seu, tá? Aqui quando a gente coloca o nome de alguém e depois a partícula no, a gente tá dando posse de algo para essa pessoa, tá? Então aqui no caso, Shumito-san no desu significa é do senhor Schmidt, tá? De alguma forma eu tô ali dando posse para ele de algo, tá? A gente vai ver bem com mais calma a partícula no, mas ela sempre vai ter essa ideia de posse, tá? E aí aqui a nossa expressão, sou desu ka. Sou desu ka, né? Sim, tá? Como eu falei, se a gente fosse usar o entendi, por exemplo, a gente poderia usar a palavra wakarimashita. Wakarimashita, que aí sim seria um entendi. O sou desu ka, ele é mais realmente para você mostrar que você conseguiu compreender aquela informação que te foi passada, tá? Então, essas são as diferenças entre sou desu e sou desu ka. Sou desu a gente vai usar para uma resposta afirmativa a uma pergunta usada com desu ka. Já o sou desu ka a gente vai utilizar para mostrar que a gente recebeu, que a informação que a gente recebeu, a gente conseguiu entender, tá? Bom, então, pessoal, vou estar deixando essa parte da gramática na descrição do vídeo e até a próxima aula.